Fala pessoal, aqui é o professor Lucas Pimenta. Eu sou preparador de goleiro do futsal do Bradesco e tenho minha escola de goleiros aqui no Rio de Janeiro também. Eu sou formado em Educação Física pela Universidade de Celso de Lisboa e estou pós-graduando em Aprendizagem e Desenvolvimento e Controle Motor pela Universidade Estácio de Sá. Fui goleiro durante toda a minha vida, desde 2004, e em 2016 eu pulei para o lado de fora da quadra, né? Eu me tornei preparador de goleiro, comecei no Elenco Atlético Clube, posteriormente fui para o Madureira e em 2018 cheguei ao Bradesco. Em 2018 também eu fundei minha escola de goleiros, a Escola Pimenta Goleiros, e que a gente faz um trabalho até hoje. Nessa apresentação, eu vou falar um pouco da inserção do goleiro dentro da defesa zona absoluta, né? E a gente vai passar bem superficialmente pelos princípios, já que eu acredito que vocês tenham visto já outras palestras sobre a defesa zona. Então a gente vai passar bem superficialmente para a gente ir rapidamente até o ponto que nos interessa, que é os pontos de cobertura e de ação do goleiro dentro desse tipo de defesa, né? desse sistema de defesa. E por último, eu vou evidenciar a importância da tática dentro da tomada de decisão, dentro do processo de tomada de decisão. Aqui a gente tem os 3 princípios operacionais defensivos, bem lógicos, né? A lógica defensiva, que é proteger a própria meta, impedir a progressão do adversário pelo espaço de jogo e recuperar a posse de bola. Que a gente tem uma definição da defesa zona, né? Que a marcação zona ela atribui a cada jogador um setor da quadra, e esse setor, né? Ele só vai se preocupar, o jogador só vai se preocupar com o jogador a partir do momento que ele entra nesse setor, e ela se desloca, né? Ela se movimenta, os desenhos da defesa zona, eles são a partir da movimentação da bola. Então, isso facilita a compactação defensiva e também o sistema de cobertura, que a gente vai ver que é exatamente onde o goleiro se insere dentro desse contexto. Aqui eu separei 4 princípios da defesa zona absoluta. Alguns eles são princípios para os próprios jogadores, mas eu inseri esses princípios e também separei um que é mais para uma informação que é importante para o goleiro, né? Que é o primeiro, a compactação defensiva, como eu falei anteriormente. As linhas de marcação elas são bem próximas, que isso vai facilitar o sistema de cobertura, que é um outro princípio que tem aqui. A gente tem a indução para a ala, que a diagonal fica muito fechada. E a gente tem um quarto aqui, que é a inibição do passe para dentro na segunda linha. O que eu quero dizer com isso, né? É que quando a bola chega no fundo, ou eles quebram a nossa primeira linha com um passe, a marcação, ou até mesmo o goleiro, tem que inibir o passe para dentro. Até um ponto de cobertura do goleiro que a gente vai falar ali mais à frente. O goleiro é a defesa zona absoluta, né? Para início de explanação, o jogador, o goleiro, enfim, quem conhece o ambiente que está inserido é capaz de julgar aquilo que está vendo. E isso facilita muito o processo de tomada de decisão, porque ele vai facilitar o PPA, que é o prever, pensar, agir. E se eu tenho conhecimento prévio e consigo julgar o ambiente, eu consigo prever as coisas que vão acontecer. E se eu consigo prever, eu penso. E se eu penso, eu tomo uma decisão. Então, aquele jogador que tem o conhecimento do ambiente de jogo, do ambiente que está inserido, de qual contexto está ou defendendo, ou até mesmo atacando, tem maior facilidade para tomar decisões dentro do jogo. A gente vai falar disso lá na frente também. E aí, essa questão do sistema de cobertura, né, dentro desse processo de ensino-aprendizagem e do desenvolvimento do sistema de defesa zona absoluta, né, a gente define algumas coisas, algumas regras de convivência, de comportamento, que é, por exemplo, a cobertura da primeira linha é sempre a segunda linha, e a partir disso, cobre quem estiver mais perto. A gente vai falar disso mais na frente, quando a gente fala dos pontos de cobertura, mas isso é muito importante para o goleiro entender quando que vai agir e como se deve agir. Já falando do sistema de cobertura e inserção do goleiro, né? A união desses princípios resultou no direcionamento de 5 pontos de cobertura com gatilhos específicos. Então, a união de todos esses princípios, né, dessa regra de convivência, que é essa situação do sistema de cobertura, a primeira cobertura ser da segunda linha, e a partir disso cobrir quem estiver mais perto, resultou nisso aqui.
Eu separei aqui, né? Segunda trave ou corte de linha. Vocês vão ver mais na frente o que é. É quando o oposto faz a segunda cobertura. A cobertura no portador da bola, quando o goleiro faz a segunda cobertura. Zona morta ou neutra, quando o pivô, enfim, um adversário está lá e a bola chega até ele. Cobertura de última linha, é uma coisa que acontece muito no gol linha, e vocês vão ver mais ali na frente. E cobertura de diagonal oposta, que é quando a bola gira em parábola.